Romero é o único dos 6 repatriados do atual elenco do Corinthians garantido para 2024. Apenas um de 6 jogadores do atual elenco que foram repatriados pelo Corinthians deve permanecer para 2024. Trata-se do atacante Romero, que retornou ao clube do Parque São Jorge em 2023 e encerrou a temporada em alto nível. A confirmação do paraguaio para o ano seguinte veio do próprio presidente eleito Augusto Melo em entrevista ao programa Apito Final, da TV Bandeirantes. Fira. Visualizações 4.9k, comentários 35, compartilhamentos 5, gostei. 41 não gostei. 1. Apenas um de 6 jogadores do atual elenco que foram repatriados pelo Corinthians deve permanecer para 2024. Trata-se do atacante Romero, que retornou ao clube do Parque São Jorge em 2023 e encerrou a temporada em alto nível. A confirmação do paraguaio para o ano seguinte veio do próprio presidente eleito Augusto Melo em entrevista ao programa Apito Final, da TV Bandeirantes. Romero foi fundamental na luta do Corinthians contra o rebaixamento no Brasileirão. Ele anotou 6 gols nos últimos 6 jogos da equipe alvinegra e conseguiu encerrar o campeonato ao lado de Yuri Alberto como o artilheiro do time, ambos com 8 tentos. Os outros 5 jogadores repatriados pelo Corinthians foram Gil, Fábio Santos, Renato Augusto, Paulinho e Maicon. Todos eles fizeram história pelo timão na primeira passagem, mas não repetiram o sucesso no retorno ao clube do Parque São Jorge e pelo menos 3 deles não devem voltar a vestir a camisa alvinegra na próxima temporada. Gil e Renato Augusto já foram comunicados que não terão os contratos renovados e já foram liberados para procurarem outros clubes. Entre todos os repatriados do atual elenco, o zagueiro foi o primeiro a retornar, ainda em 2019, enquanto o meia foi um dos jogadores no pacote de reforços da gestão do presidente Duílio Monteiro Alves, na segunda metade de 2021. Fábio Santos, por sua vez, chegou ainda em 2020 com contrato de uma temporada. Ele teve o vínculo ampliado por mais um ano 2 vezes até decidir pendurar as chuteiras no final de 2023. Apenas um de 6 jogadores do atual elenco que foram repatriados pelo Corinthians deve permanecer para 2024. Trata-se do atacante Romero, que retornou ao clube do Parque São Jorge em 2023 e encerrou a temporada em alto nível. A confirmação do paraguaio para o ano seguinte veio do próprio presidente eleito Augusto Melo em entrevista ao programa Apito Final, da TV Bandeirantes. Romero foi fundamental na luta do Corinthians contra o rebaixamento no Brasileirão. Ele anotou 6 gols nos últimos 6 jogos da equipe alvinegra e conseguiu encerrar o campeonato ao lado de Yuri Alberto como o artilheiro do time, ambos com 8 tentos. Os outros 5 jogadores repatriados pelo Corinthians foram Gil, Fábio Santos, Renato Augusto, Paulinho e Maicon. Todos eles fizeram história pelo timão na primeira passagem, mas não repetiram o sucesso no retorno ao clube do Parque São Jorge e pelo menos 3 deles não devem voltar a vestir a camisa alvinegra na próxima temporada. Gil e Renato Augusto já foram comunicados que não terão os contratos renovados e já foram liberados para procurarem outros clubes. Entre todos os repatriados do atual elenco, o zagueiro foi o primeiro a retornar, ainda em 2019, enquanto o meia foi um dos jogadores no pacote de reforços da gestão do presidente Duílio Monteiro Alves, na segunda metade de 2021. Fábio Santos, por sua vez, chegou ainda em 2020 com contrato de uma temporada. Ele teve o vínculo ampliado por mais um ano 2 vezes até decidir pendurar as chuteiras no final de 2023. Já Paulinho e Maicon vivem uma incógnita. O volante de 35 anos, que também tem contrato só até o fim de 2023, se recupera de uma grave lesão no joelho, o que obriga o Corinthians a renovar com ele por causa da legislação. A diretoria alvinegra, porém, ofereceu ao camisa 15 um vínculo somente até junho de 2024, tempo considerado para que o jogador volte aos gramados, mas não tendo garantia para ter uma nova extensão para o restante da temporada. Além de Romero, Maicon é o único repatriado do atual elenco desejado pela diretoria para permanecer no clube do Parque São Jorge em 2024. O volante de 26 anos pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, clube no qual tem contrato até 2025, e o Corinthians tentará negociar a extensão do empréstimo dele por mais um ano. O desejo do jogador e a guerra no país europeu são trunfos do timão para seguir contando com ele. Augusto Melo quer uma grande reformulação no Corinthians e busca formar um elenco com atletas mais jovens.
O presidente eleito, contudo, pode ter um novo repatriado na gestão dele caso o empréstimo de 1 ano por Robert Renan junto ao Zenit, da Rússia, seja concretizado. Cria do Terrão. O zagueiro de 20 anos pouco atuou pelos profissionais do Timão e foi para o clube russo na negociação que envolveu Yuri Alberto.